Aviso importante. Se você está procurando o código da controladora de voo, está aí na descrição. Mas é importante avisar que esse código só serve para ESCs bidirecionais. Ele foi adaptado de um código feito pelo Jupp Brooklyn alguns anos atrás e bem, nós traduzimos e adaptamos para o nosso caso. Se você quiser, você pode utilizar o nosso código ou dele, ou então muitos outros que você pode acabar encontrando aí pela internet. Programar uma controladora de voo é muito simples. Tudo que a gente precisa fazer é... Ok, vamos com calma. Para resumir bem, o papel do Arduino é controlar a velocidade dos 4 motores, seja quando o drone está pairando, subindo, descendo ou rotacionando ao redor de um dos seus 3 eixos, nos movimentos de roll, pitch e yaw. No roll, o drone rola para a direita ou para a esquerda. Já no pitch, ele rola para frente ou para trás e, por fim, no yaw, ele rotaciona para a direita ou para a esquerda. O Arduino vai sempre obedecer as 3 coisas para fazer este movimento. Primeiramente, o usuário vai mandar os comandos do controle remoto, que serão transmitidos por radiofrequência para o receptor, que aí vão informar o Arduino qual é o movimento que o piloto quer fazer. Neste caso, o sistema de controle deve executar o movimento da melhor maneira possível, não deixando o drone capotar. Caso não haja novos comandos no receptor, deve ser garantido que o drone vai estabilizar no ar. O código da controladora de voo vai funcionar assim. A gente tem a rotina de setup, onde a gente vai resgatar algumas informações que estão na memória, vamos calibrar o giroscópio e também verificar se o controle remoto está nas conformidades para a gente poder voar. Depois disso, a gente vai entrar na rotina de loop, em que o Atmega vai fazer todas essas tarefas aí 250 vezes por segundo, uma taxa de 250 Hz, que é a frequência de operação do ESC. Enquanto o Atmega estiver fazendo essa sequência de tarefas, vai ter também a interrupção do receptor, ou seja, toda vez que o receptor pegar um novo comando do controle remoto, ele vai informar o Atmega, e o Atmega vai parar o que estiver fazendo, resgatar a informação do receptor e voltar para exatamente onde ele estava. A gente vai destrinchar cada uma dessas bolinhas e ver como que a gente vai codar elas. Então, basicamente, esse vai ser o nosso mapa do programa. Quando falamos em controlar a velocidade do motor, é preciso entender que o motor utilizado é um brushless trifásico e que o ESC ocupa um papel especial neste caso. Bem, o ESC leva a corrente da bateria para o motor, de modo a ativar a bobina para que o motor rotacione na velocidade certa. Além disso, estamos falando de um ESC analógico, ou seja, ele entende a velocidade no qual o motor deve rotacionar através da largura de pulso, que é enviada através desse cabo amarelo. O sinal que a gente usa para controlar a velocidade dos motores funciona assim. Ele basicamente é uma onda quadrada, onde vai de nível lógico baixo, ou seja, 0 volts, para nível lógico alto, 5 volts, a cada 4 milissegundos. E esse tempo é fixo, É daí que vem a taxa de frequência de 250 Hz. E a velocidade em si, ela depende da largura de pulso. Ou seja, se a gente quiser que o motor fique parado, a gente envia um comando deixando o nível lógico alto só por 1 milissegundo, ou seja, 1000 microsegundos. Se a gente quiser a velocidade máxima, a gente deixa essa largura de pulso por 2000 microsegundos. E por assim em diante. É assim que funciona um ESC analógico. No nosso caso, o nosso ESC é bidirecional, ou seja, dependendo da largura de pulso, a gente pode escolher se o motor vai girar no sentido anti-horário ou horário. E vai depender como que está a conexão dos seus cabos, pode ser sentido horário ou anti-horário. Por isso que a gente alterna aqui no esquemático e não no software. Os sinais que são mandados do receptor funcionam do mesmo jeito. São larguras de pulso que são moduladas dependendo da posição do stick do seu controle. Só que ao invés da gente usar um cabo para controlar a velocidade de um motor, a gente precisa traduzir essas larguras de pulso para um movimento. Ou seja, o canal 1 vai ser o movimento de pitch, o canal 2 de roll, o canal 3 de throttle e o canal 4 de yaw. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se o nível lógico mudou de baixo para alto e contar o tempo em que ficou em alto. E é por isso que a gente utiliza a interrupção nas portas 8, 9, 10 e 11 no Arduino, porque caso tenha alguma emergência ou a gente precise enviar um comando rápido, isso precisa ser feito imediatamente, independente de qual tarefa o Atmega está fazendo. Antes de realmente partir para a controladora de voo, é preciso conferir os movimentos e se está tudo certo com o drone. Por isso, tem outro código, o da configuração. Ele é utilizado antes de realmente colocarmos o código de controle no Arduino. O objetivo desse código é conferir qual e-mail você está utilizando, os movimentos do controle remoto, se ela está bem posicionada, os movimentos do drone em si e checar tudo para você, como
outras coisas, como a ordem dos fios no receptor e tudo mais. O código da configuração começa habilitando a interrupção e introduzindo o programa. Em seguida, é feita a checagem geral do Arduino e logo após, a checagem geral do receptor. Então, o programa pede para que se coloque os sticks do controle no centro. O objetivo disso é identificar a posição do centro do controle. Logo após, ele pede para movimentar o throttle para cima, em seguida o roll para a direita, o pitch para baixo e o yaw para a direita. O objetivo disso é identificar qual canal será utilizado para cada movimento. O programa pede então que se mova lentamente os manches para cada extremidade. O objetivo é identificar a largura de pulso, associando então a largura de pulso à posição do stick. É importante verificar a posição máxima e mínima identificadas pelo programa. Dependendo do ESC que você está utilizando, o mínimo tem que ser 1000 ou 1500 e o máximo 2000. Caso o valor seja muito diferente disso, é melhor refazer. Em seguida, é feita então a identificação da EMU através do registrador ROMI. Então, ele calcula o offset do giroscópio através de média simples de 2000 medidas. Em seguida, começa a outra parte do programa, onde ele pede para que você movimente o seu drone. Primeiramente, em movimento de roll, onde ele atribui o movimento de roll ao eixo 1 da EMU. Em seguida, ele pede o movimento de pitch. O objetivo disso é associar o movimento de pitch ao eixo 2 da EMU. Então, ele pede o movimento de yaw e associa este movimento ao eixo 3 da EMU. Após essa etapa, vamos para a próxima, que é o teste da LED, que é basicamente ver se a LED ligou. Por fim, vamos então para a checagem final das configurações. E logo após isso, ele escreve tudo na memória EPROM juntamente com a assinatura e checa se tudo foi escrito corretamente. E assim termina o código de configuração. Então, vamos começar a fazer o código da controladora de voo. A primeira tarefa é simples, basicamente armazenar todos os dados que foram armazenados na memória EPROM em uma variável, para a gente poder utilizar ao longo do programa. A segunda tarefa vai ser calibrar o giroscópio, ou seja, a gente vai pegar 2000 amostras com o drone paradinho em uma superfície que esteja reta e assim fazer uma média dessas 2000 amostras para calcular o offset, ou seja, o erro estacionário do giroscópio. Para indicar ao piloto que está tendo a calibração, a gente coloca a LED piscando enquanto ele adquire as amostras. O próximo passo é verificar como que está o controle remoto. A gente tem que garantir que o throttle esteja na posição mínima e o yaw também, para a gente não fazer qualquer movimento indesejado e também verificar se está realmente tendo comunicação entre o controle remoto e o drone. Ok, agora a gente entrou na rotina de loop e a primeira coisa que a gente vai fazer é estimar a atitude do drone, ou seja, verificar qual ângulo o drone se encontra, para a gente poder fazer os cálculos depois. Aqui a gente pega tanto o dado do giroscópio quanto do acelerômetro e faz uma fusão sensorial entre eles dois. A gente consegue calcular o ângulo utilizando o acelerômetro só por trigonometria e o do giroscópio a gente faz uma integração simples, onde já que a gente está numa taxa de 250 Hz fixa, a gente sabe o período que se passou desde a última estimativa. Nesse passo, a gente basicamente verifica se tem as condições para o drone ser armado ou não, ou seja, se a gente pode começar a voar ou não, e se a gente pode desarmar ele também, Para armar, a gente coloca o throttle tudo para baixo e o yaw para a esquerda. Para desarmar, throttle para baixo e yaw para a direita. Aqui a gente precisa definir qual é o set point para o sistema de controle PID, ou seja, qual o ângulo que eu quero que ele fique, dependendo do movimento. Basicamente é traduzir o movimento do manche, que vai ser a largura de pulso, para graus por segundo, que é assim que a gente faz os cálculos. Depois a gente entra nessa rotina para calcular o PID de cada movimento, do roll, do pitch e do yaw, e isso leva em consideração o ganho, em que a gente vai falar disso depois, do erro entre o ângulo que eu quero e o ângulo que o drone está atualmente, e todos os fatores combinados. Depois dessa rotina de cálculos do PID, a gente quase tem a velocidade dos motores definida, só falta uma coisa, que é a queda de tensão da bateria, já que quanto mais a bateria é utilizada, mais os motores vão ficando fracos durante o voo. Então a gente faz uma leitura analógica e traduz isso para a largura de pulso do ESC.
Depois que a gente tem todos os parâmetros do PID e da bateria, a gente pode calcular qual vai ser a largura de pulso exata que vai ser enviada para os ESCs 1, 2, 3 e 4, ou se a gente permanece com os motores parados. Bom, como a gente sabe que o mínimo da largura de pulso é 1500 microsegundos, que é o valor que a gente manda para o motor ficar parado, a gente pode aproveitar esses 1500 microsegundos para fazer outra coisa. Então, a gente simplesmente pega os dados novos da IMU para utilizar para estimar a atitude novamente lá no início do loop. Depois disso tudo, é só garantir que o nosso loop esteja dentro da faixa de 4000 microsegundos e aí começa tudo novamente. Vale lembrar que dentro dessa rotina, a interrupção do receptor está sendo ativada a todo momento. A gente basicamente pega a largura de pulso dos sinais do receptor e vê quanto tempo ela ficou em alta, dependendo da mudança de nível lógico. No nosso caso, o controle manda sinais de 1000 a 2000 microsegundos, mas no programa nós precisamos converter isso para 1500 e 2000 microsegundos. Após termos configurado e testado o drone, resta apenas setar os valores do ganho do controlador PID. Essa última parte é totalmente empírica. Nós vamos setando um ganho, testando até chegar nos valores ideais. O processo de escolha desses valores do ganho do PID não foi um processo mágico, né? A gente não consegue estimar o valor certinho já de cara para nós colocarmos aqui. Basta ter uma noção, primeiro, do que cada um deles faz, né? E por isso, a gente montou uma bancada de teste, que vamos fazer um vídeo só sobre o PID depois, para entender o que o P, o que o I e o D têm de diferente, como eles atuam no seu drone. É mais fácil ver com a bancada porque ela só tem 1 grau de liberdade. Aqui no caso nós temos 3, por isso que são 3 PIDs. Então o processo é realmente bem empírico. Mas nós começamos com um protocolo, né? Zeramos todos os 3 valores e começamos a incrementar o D em 4. E vemos como foi essa mudança no nosso drone. O D ele não tem uma diferença tão expressiva assim, já que ele só se opõe à mudança de ângulo do seu drone. E isso é no momento da mudança, e não depois. Bom, eu realmente recomendo vocês assistirem esse vídeo da bancada assim que sair, para ter uma noção melhor do que eu tô falando. Depois que ele começou a supercompensar, começar a tremer o drone, a gente diminuiu esse valor um pouco e depois partimos para o P. O P com certeza tem uma mudança bem maior, já que ele atua o tempo todo ali na correção do erro do ângulo do seu drone, e nele foi a mesma coisa, só que dessa vez a gente incrementou em valores menores. Fomos incrementando de 0.2 em 0.2, até chegar a um valor que ele estava super compensando e estava começando a ficar instável, e aí diminuímos esse valor também. Nesse ponto, o nosso drone já estava estável o suficiente para voar em um ambiente controlado, né? Sem vento, sem perturbações, e também tomando o máximo de cuidado possível. Então, basicamente só sobrou o I, onde ele vai ficar ainda mais estável, já que o I é uma mudança mais lenta no erro do nosso drone. E por isso a gente foi incrementando em valores de 0.01 e fomos vendo como que isso afetava ali na prática. Bom, no final, nesse ambiente controlado, a gente chegou aos valores de P de 1, o I 0.04 e o D de 16. Esses valores não são os ideais. Eles vão ser diferentes caso você faça um drone parecido, e também vão ser diferentes caso ele esteja em um ambiente também não controlado. Por isso a gente precisa fazer um teste de voo ainda mais robusto para a gente poder verificar na prática mesmo como que a gente pode melhorar ainda mais o nosso sistema de controle. O PID do IOL ele foi um pouco diferente, já que ele não utiliza o D, só precisou basicamente do P e do I, mas o processo foi quase o mesmo e também é muito empírico. Ele tá curioso ali. Primeiro fã. É. O Totó aqui também tá à vontade, né? Então, gente, chegamos ao final dessa série. Basicamente cumprimos o objetivo lá dito no primeiro vídeo, então é isso.
Mas não se preocupem, o canal vai continuar e na verdade ainda vamos até fazer algumas coisas nesse drone. Na verdade tem muita melhoria que já vem sendo e já foi feita e que em breve vocês vão ver, então continue acompanhando aí. Mas principalmente valeu a todos que tiveram toda a paciência, que estão aqui assistindo, comentando, compartilhando. Valeu, gente, eu realmente não esperava, acho que a gente não esperava que agora no início, tão poucos vídeos e tudo mais, já tivesse esse número de visualizações. Então é isso, valeu! Um agradecimento especial para quem acompanhou a nossa série. Foi muito legal ver o comentário de vocês sobre o projeto, ou até vendo alguns que começaram a fazer um projeto parecido, então espero que dê tudo certo no de vocês também. E até a próxima!